Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Queria agradecer por você estar aqui mais uma vez, mais uma semana, acompanhando aí o nosso conteúdo, por você estar curtindo, compartilhando. Tem algumas pessoas compartilhando, algumas pessoas mencionando os conteúdos, se inscrevendo. Eu queria pedir para você entrar lá na página, se inscrever lá na página, deixar seu e-mail lá, é muito importante, porque eu lhe mando um e-mail sempre avisando quando eu vou postar um novo conteúdo. Além do que, eu sempre vou deixar para você um presente lá, tá? Como por exemplo, agora, hoje, eu vou deixar para você a primeira parte do nosso conteúdo. Por que a primeira parte do nosso conteúdo? Porque hoje nós vamos falar de identificação de roscas e sedes de vedação. Aliás, esse conteúdo, como ele é muito extenso, eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre identificação de roscas e a segunda parte sobre sedes de vedação. Você vai sair daqui sabendo identificar uma rosca de conexão hidráulica, né? Vamos lá, rosca de conexão hidráulica para sistemas hidráulicos pneumáticos. Poxa, mas por que isso é importante? Será que isso é importante? Sim. Isso é muito importante, porque não são poucas as pessoas que não sabem fazer isso, tá? E eu posso garantir para você, onde eu vou, as pessoas não sabem identificar roscas, sedes de vedação, adaptadores terminais não sabem identificar isso. Claro que talvez você use com uma frequência maior ou menor, mas quando você precisar usar, você precisa conhecer e saber. Certo, gente? Então é isso. Nosso conteúdo de hoje, o conteúdo de mangueiras eu achei muito bacana, então eu vi que faltava algo, uma complementação do conteúdo de mangueiras. E é o nosso conteúdo de identificação de roscas e sedes de vedação. Sabendo identificar a mangueira e sabendo identificar rosca e sede de vedação, você consegue identificar um terminal, um adaptador, e a gente completa o ciclo. Então era isso que eu queria trazer para você para completar esse ciclo, tá? Então a primeira parte a gente vai falar de identificação de roscas, conhecendo roscas, ferramentas para identificar. É um conteúdo muito técnico, procurei fazer uma apresentação bem detalhada para você. Gostaria que você aproveitasse esse conteúdo. E se ficar dúvida, comente aqui sua experiência, compartilhe aqui também, tá? Eu gostaria de chamar você então para a tela do computador. Vem comigo. Bom, pessoal, então aqui voltando para a tela do computador, eu gostaria de começar a parte 1 de identificação de roscas. Então, vamos lá, um paquímetro digital, um adaptador, um dispositivo de segurança de mangueiras, um bloco manifold. Aí para exemplificar a nossa apresentação. Pessoal, então assim, essa separação entre tubos, canos e mangueiras, essa diferenciação, é um assunto que eu falei lá no vídeo relacionado a mangueiras hidráulicas. Recomendo quem não assistiu voltar lá na página, procurar o vídeo, o conteúdo ligado a mangueiras hidráulicas, é muito bacana, fala de construção de mangueiras, os tipos de mangueiras, as normas. Então assim, é um conteúdo de extremo valor, que é complementação a esse conteúdo aqui que nós estamos falando hoje, identificação de roscas, sedes de vedação, tá? Mas eu vou fazer uma pequena abreviação aqui desse assunto, apenas para que a gente possa fazer a introdução em relação às roscas. Por quê? As roscas, em paralelo às roscas, eu vou falar de sedes de vedação e conexões que a gente usa o quê? Para tubos e para mangueiras. Aqui no Brasil, basicamente, a gente utiliza para mangueiras, com as bitolas em polegadas, logicamente, seguindo o padrão americano SAE, e para tubos, a calibração métrica. Ainda tem tubos aí com calibração em polegadas, mas os mais usuais são calibrações métricas, certo? Então, beleza, tubo, diferenciação aqui, tubo, a gente faz a calibração pelo diâmetro externo, que é o diâmetro real, portanto, se a gente identifica que é um tubo de bitola 25, porque se você pôr o paquímetro no lado externo do tubo, aliás, se você for medir o diâmetro externo do tubo, você vai identificar 25 milímetros, tá? Então, lembrando que aqui nós utilizamos tubos métricos como os mais usuais. Por que existe essa diferenciação de métricos e polegadas? Já andei falando bastante também sobre isso lá na questão
no conteúdo de mangueiras é porque os norte-americanos geralmente utilizam padrões métricos para tudo, seja para diâmetros, comprimentos. Então, se você vai pedir um tubo lá, você vai pedir um tubo de 1 polegada por 10 polegadas, por exemplo, ou por 50 polegadas de comprimento, enfim. Você não vai pedir por milímetro, né? Aqui no Brasil a gente fez uma mistura, né? Nós temos um mix. Então aproveitamos aí, nós no Brasil, enfim, a gente acaba utilizando, como não temos nós utilizamos padrões internacionais, aí, enfim, a gente acaba fazendo um mix. Por exemplo, se você vai pedir uma mangueira, você tem a possibilidade de pedir uma mangueira de 3/4 de polegada, aí o padrão americano, por 800 milímetros de comprimento. Então, enfim, não é mais polegada, é o que nós usualmente usamos aqui. Então, misturamos aí polegadas com métrico, mas enfim, a gente vai se adaptando. E o padrão milimétrico é um padrão geralmente utilizado na Europa, tá? Na Ásia também se utiliza, né? Então, a gente acaba, é por isso que nós adotamos e utilizamos tanto métrico quanto polegadas, mas sempre que possível no Brasil é utilizado o padrão métrico, certo? Beleza, então tá, a diferenciação é isso aí, tubos, calibragem externa, aproveitando aqui a questão de canos, já que estamos falando, canos, a bitola se dá pela seção, pelo diâmetro na questão nominal do tubo, pela seção do tubo, e as mangueiras, então, diâmetro interno. Se uma mangueira é uma mangueira de 3/4 de polegada, ela vai ser 19,05 interno da mangueira, certo? Beleza, então, eu acredito que mais ou menos em relação a mangueiras, tubos, canos, seria isso, tá? Lembrando que classe de pressão de mangueiras eu já falei lá no conteúdo, no vídeo de mangueiras. Reforço, se você puder voltar lá, um vídeo de uma duração de mais ou menos 45 minutos, 60 minutos, acredito, acho que 60 minutos. É um conteúdo muito bacana, vai ajudar muito, complementando esse conteúdo aqui. Então vamos lá, vamos falar um pouco então sobre a questão de roscas. Roscas, nós, da mesma forma que eu expliquei antes, temos roscas em polegadas e roscas milimétricas aqui no Brasil. Quando a gente fala de mangueiras, de roscas de conexões, se utiliza sempre um padrão, tá, de identificação com um traço seguido de um número de identificação. Por exemplo, traço 2, traço 3, traço 4, traço 5, traço 6, conforme essa tabela que a gente está vendo aqui, tá? Então aqui está a tabela, traço 4, traço 5, traço 6. Por exemplo, traço 4 significa que é uma mangueira de 1/4 de polegada, por exemplo. Ou, aliás, desculpa, o hábito da mangueira. O traço 4, vamos trazer para o nosso assunto de conexões, é uma conexão de 1/4 de polegada. Este é o tamanho da rosca. Agora, o tamanho da conexão, agora o tipo de rosca, a vedação da conexão é um assunto que nós vamos ver na sequência. Então, o traço 4 é isso. O traço 12, por sua vez, significa que é uma conexão de 3/4 de polegada. Bom, desvendando um pouco o que significa, ou aliás, associando, uma forma de associar o tamanho da conexão em si com o traço que é identificado nos catálogos, porque sim, se você for pedir uma conexão, se você for ver em catálogo, todo mundo trabalha como traço 12, traço 10. Então é simples, você simplesmente vai fracionando a bitola, o traço por 16, até que você chegue na bitola em si da conexão. Por exemplo, 24 dividido por 16 é igual a 1,5 polegadas decimais, que por sua vez 1,5 de polegada equivale a 1,5 polegada. Tá? Por exemplo, traço 4 dividido por 16 é igual a 0,25 em polegadas decimais, que por sua vez é igual a 1/4 de polegada, em polegada fracionada, certo? Então tá aqui, sempre que você pegar esse traço e você divide por 16, você vai conseguir a medida da conexão em si. Tá? Da mesma forma, se você pegar 20 por 16, você vai conseguir chegar ao número de 1/4, se você pegar 32 e dividir por 16, você também vai chegar a 2 polegadas. Tá? Então, lembrando sempre, pegue o número
traço, divida por 16, simples. Você vai conseguir a medida em polegada decimal, e aí você simplesmente você vai converter para polegada fracionada e você vai conseguir aí identificar qual é o diâmetro, certo? Então aqui é a questão do fracionamento para conseguir identificar o tamanho da conexão, correto? Os tipos de rosca. Nós temos aqui então roscas de polegada e roscas métricas. Essa tela aqui ela é uma tela muito bacana porque ela basicamente identifica os tipos de roscas todas em um único plano. É um assunto amplo, ele é extenso, então é importante que a gente acabe entendendo o que significa e a origem, para poder, a partir do momento que a gente entende a origem, a gente consegue memorizar, gravar, entender um pouco melhor como são os tipos de roscas. Por exemplo, rosca em polegada, padrão americano, padrão inglês. Das roscas em polegada padrão americano, nós temos as roscas paralelas e as roscas cônicas. No padrão inglês, roscas paralelas e roscas cônicas. No padrão americano, então, quando a gente fala em roscas paralelas, nós temos as roscas UN, que por sua vez se dividem em UN e UNS, ou UNF. Das paralelas, nós também temos as roscas NPSM, National Pipe Story Mechanical. Das roscas paralelas padrão americano, então no Brasil, as que a gente mais utiliza são as roscas UN, UNF, certo? Então, roscas UN, por sua vez, algumas vezes vocês vão encontrar como UNF, algumas vezes vocês vão encontrar como UN, tá? Dificilmente você vai ver como UNS, mas então essas duas primeiras aqui em cima são as roscas amplamente utilizadas aqui no Brasil, tá? Essa rosca basicamente dominava o mercado de conexões de mangueiras, só para vocês terem uma ideia. Agora que mudou com os novos conceitos de vedação metal borracha, vazamento zero, passou a se adotar a questão de roscas métricas um pouco mais, né? E roscas BSP passaram também a circular mais aí nas máquinas. Então, essas roscas do NF acabaram perdendo um pouco o espaço, mas eram utilizadas amplamente. E tanto que eu vou mostrar para vocês, vou conseguir comprovar para vocês como elas eram muito utilizadas. Quem aí, que já trabalhou com máquina florestal, máquina mobil, o que seja, já não encontrou o famoso terminal JIC 37 graus, que é um cone de 37 graus. O famoso terminal JIC e adaptadores JIC utilizam roscas paralelas, roscas polegadas paralelas do tipo UNF, certo? Então, por aí você já tira que elas praticamente dominavam aí o mercado de roscas de terminais. Das roscas cônicas, então, padrão americano, nós temos aí a famosa rosca NPT, que também ainda é muito usual, mas ela já teve uma participação muito maior. A rosca NPT, juntamente com as roscas UNF aí do terminal JIC, elas basicamente dominavam as aplicações, o mercado que tinha de aplicação. Então nós temos aí a rosca NPT e as roscas NPTF, tá? Basicamente a NPTF tem um fio a mais de rosca. Do padrão inglês, então, nós temos aí também roscas paralelas e cônicas, rosca paralela BSPP e rosca cônica BSPT, certo? Das roscas métricas, então, aqui o número 2, nós também temos roscas paralela e roscas cônicas. Métrica, muito mais simples, simplesmente rosca paralela ou rosca cônica. Rosca métrica você só tem um tipo, a rosca métrica é métrica. E se subdividir em dois tipos, paralela ou cônica, certo? Então é muito mais simples de identificação. As roscas em polegadas, nós identificamos o tamanho, o tipo e quantos fios por polegada tem essa rosca. E a paralela, nós identificamos o tamanho, o tipo e o passo. Mas não se preocupem em memorizar isso agora, porque eu vou detalhar cada tipo de rosca, pelo menos as mais usuais. Por exemplo, a rosca padrão americano paralelo NPSM.
não vou falar porque é uma rosca que basicamente nós não utilizamos aqui. É uma rosca que você não vai nem encontrar no mercado aí, basicamente. Então a gente vai falar das mais usuais aí, das mais conhecidas, falar de sedes de vedação, e por si só nós já temos aí um longo caminho pela frente para falar, tem muita coisa para mostrar, tá? Mas eu queria, primeiro de tudo, para fazer uma introdução, apresentar isso para vocês. Então, resumindo, nós temos roscas polegadas, roscas métrica. Nas roscas polegadas, como eu disse para vocês, nós temos o padrão americano, e eu peço perdão a vocês que eu não falei lá no começo, as roscas em polegadas também tem padrão inglês. Então, padrão americano e padrão inglês. Eu falei que roscas métricas é mais amplamente utilizado na Europa, e deu-se a entender que era unanimidade, mas não. Então, o padrão inglês também é em polegada, certo? Vamos em frente. Então, como eu havia comentado para vocês, nós temos a questão do passo. O passo da rosca, então, é a distância de um filete em relação ao próximo filete, certo? Então, nós temos aí a questão do passo utilizado em roscas, basicamente para identificação de roscas métricas, né? Então, o passo é uma volta da rosca, basicamente, uma volta em relação ao perímetro da rosca, ao diâmetro da rosca. Aqui, exemplificando um pouco melhor, às vezes o passo é escrito como o número de filetes por polegada. Nesse caso, em relação às roscas de polegada, tá? Então, aí, 8 filetes por polegada, ou então mais conhecido como 8 fios por polegada, né? Aqui no Brasil a gente não fala filetes, a gente fala 8 fios por polegada. Então, nós temos aí um comprimento de 1 polegada de rosca, 8 fios por polegada, certo? Roscas paralela. Em relação ao ângulo do filete e ângulo da rosca, então nós temos aí a questão do ângulo para roscas cônicas. Passando aqui um pouco mais à frente, então nós temos como desmembrar a rosca, a questão da crista da rosca e a raiz da rosca. Na aplicação no mercado de trabalho, nós conhecemos como o diâmetro interno da rosca, a raiz da rosca, o diâmetro externo da rosca, onde se localiza a crista da rosca, tá? Então, basicamente, se você for pegar aí uma tabela de roscas, você vai identificar, vai estar lá, não vai estar como crista e raiz, ela vai estar como diâmetro interno, diâmetro externo da rosca. Então, basicamente, aqui fica a informação para você memorizar, fica a dica. Na raiz nós identificamos como diâmetro interno da rosca, na crista identificamos como diâmetro externo da rosca, tá? Vai estar desta forma em tabela. Por que isso é bacana saber? Por que isso é importante? Porque mais à frente eu vou apresentar para vocês os instrumentos que a gente tem para identificar roscas. E aí, logicamente, que um dos instrumentos mais conhecidos é o paquímetro. Então, através do diâmetro externo ou do diâmetro interno, depende da parte da rosca que você está medindo, você vai conseguir identificar já praticamente o tipo, você vai identificar o tamanho da rosca, logicamente, e você praticamente consegue identificar o tipo, tá? E você faz uma comprovação através de um pente de rosca, enfim, são as ferramentas que você tem aí para poder assessorá-lo no campo, no trabalho, tá? Então é importante memorizar isso. Não vai estar como crista e raiz, mas vai estar como diâmetro interno e diâmetro externo. Então aqui nós temos aí diâmetro maior, ou OD, que é o diâmetro externo, onde se apresenta a crista da rosca, tanto para a rosca paralela. Aqui à esquerda nós temos aí uma exemplificação, essa imagem é muito bacana, de uma rosca em paralelo, quanto para uma rosca cônica, tá? Vale ressaltar aqui que o diâmetro, quando nós formos usar o paquímetro, o diâmetro externo na rosca paralela vai ser sempre o mesmo, porque ela tem sempre o mesmo diâmetro em todos os fios. Na rosca cônica, é importante eu ressaltar essa observação, o diâmetro ele é sempre pego aqui no maior fio, tá? No diâmetro maior da rosca. Então nós não vamos pegar o paquímetro e medir aqui no primeiro fio de rosca, porque você não vai conseguir identificar o tamanho correto, ela vai desencontrar a informação de acordo com o catálogo, certo? Roscas paralelas. Então vamos lá, agora a gente começa a entrar em aplicações, enfim, o que realmente isso interfere lá no seu campo de trabalho, tá?
Roscas paralelas. Então a única função da rosca paralela é de fixar a conexão no pórtico. Quando você lê que a única função de roscas paralela é de fixar a conexão no pórtico, você pode, num primeiro momento, acabar desmerecendo a questão das roscas paralelas, mas é muito pelo contrário. Ela é amplamente utilizada atualmente, e, para mim, minha opinião pessoal, Everton, nesse momento eu procuro aplicar muito mais as roscas em paralelas, porque ela tem um componente auxiliar de vedação. A vedação não é feita pela rosca. Então, seguindo, a vedação é realizada através de outros meios, como um O-ring, por exemplo. Tá? Então, ela pode ser um O-ring, ela pode ser um quadra-ring, depende do tipo de conexão. Você vai ter um elemento de vedação. Então, esse elemento de vedação ele está sempre no assento da conexão. Tá? Então, você gera aí então uma vedação metal com borracha. Borracha ligado ao elemento vedante, ao elastômero, o anel O-ring, por exemplo, aqui nesse caso, e o metal ligado, por exemplo, a um bloco manifold, ligado a, enfim, qual for a parte da máquina em si que você vai conectar, né? O adaptador aqui, enfim, a rosca, o que seja. A rosca ela tem a finalidade de fazer a fixação e nós temos sempre um elemento de vedação. Isso é válido para roscas em paralelo. Independente da rosca em paralelo, seja métrica, seja polegada, independente do tipo, do padrão, rosca paralela sempre obrigatoriamente vai ter que ter uma vedação por um outro elemento. E geralmente o elastômero, tá? Também é possível que essa vedação ocorra não por um elastômero, através de um anel de cobre, por exemplo, de um anel de alumínio. É possível? Sim, é possível. No passado era muito mais utilizado o anel de cobre em conexões BSP, por exemplo, na sede do anel BSP, do adaptador. Hoje não, hoje utilizamos muito mais a questão dos elastômeros. Tá? Vamos em frente. Roscas cônicas. A rosca cônica, então, ela possui duas funções para fixar a conexão e a vedação do mesmo com a ajuda de um selante. Exemplo, uma fita PTFE, tá? As famosas fitas de Teflon. Quem aí não trabalhou com roscas com tubo, com conexões galvanizadas e acaba utilizando lá as fitas de Teflon em forma de fita mesmo, né? Em forma de fita. Geralmente o pessoal acaba utilizando para ajudar na parte de vedação, né? Para eliminar os vazamentos ou para prevenir os vazamentos. Nesse caso das conexões, vale aqui lembrar que quando a gente utiliza conexões para sistema hidráulico, para circuito hidráulico com média, alta pressão, ou enfim, qualquer que seja circuito hidráulico de lubrificação, eu recomendo não utilizar os teflons com fita, tá? Eu recomendo utilizar o teflon em pasta, o teflon líquido, porque você elimina a contaminação dentro do sistema. A fita é sempre um problema, ela vai desprender pedaços da fita para dentro do circuito hidráulico. Vai acontecer? Vai sim. Tá? Então isso é um problema aí, mas sempre que possível, se você tiver uma conexão de boa qualidade, você vai conseguir executar essa vedação apenas pelo contato dos fios de rosca. Então, pelo formato cônico da conexão dos fios, você consegue executar a vedação apenas pelo fio de rosca da conexão com o fio de rosca da máquina. Tá? Enfim, então a conexão cônica tem essa função. Logicamente que quando você vai fazer a montagem pela primeira vez, a possibilidade de vedação ela é muito maior. Você tem as conexões novas, mas como ela é uma conexão de aperto, você vai fazer o quê? Você vai gerar uma marca na conexão, tá? E essa marca, a partir do momento que você for executar manutenções, você vai fazer o quê? Você vai desmontar a conexão, depois vai montar a conexão de novo, dificilmente vai casar
na mesma posição ali, às vezes você pode apertar um pouco mais, um pouco menos, então já ficou a marca nas duas partes da conexão, e aí logicamente começam a apresentar aí os vazamentos, começa a gerar uma condição de vazamento, porque já não senta mais a conexão, os fios de roscas, aliás, como da primeira vez. Tá? Essa é uma característica também de todo tipo de vedação metal-metal. Eu falei lá no começo das conexões JIC37, que eram amplamente utilizadas, principalmente na linha Mobil ainda se utiliza, né, que é máquina, se utilizava, né, máquina florestal, máquina de mineração, mas ela também tinha essa mesma particularidade. Quando gerava uma marca no cone de vedação a primeira vez, você ia desmontar para fazer uma manutenção, ia desmontar o tubo, ia desmontar a mangueira, enfim. A partir do momento que você montasse de novo, dificilmente ele ia casar na mesma posição, exatamente na mesma posição, e mesmo assim ele já teria a marca, então já estaria marcada a conexão, e com isso nós geramos aí um problema, uma incidência, uma possibilidade maior de gerar vazamentos no sistema. Tá? Então, relembrando aqui, roscas cônicas têm a função de fixar e de vedar. Então, eu procuro sempre falar a parte técnica aqui para vocês, fazendo um adendo aqui, né? Eu procuro falar a parte técnica e trazer a realidade da aplicação, tá? O dia a dia, quais são os problemas que acontecem, tá? Então, esse é um dos problemas que acontece. Um outro problema, vamos lá, em relação a roscas cônicas. Nós estamos acostumados, dependendo do nível técnico, do nosso nível técnico, da nossa experiência, com quem nos ensinou, como nós aprendemos, nós vamos gerar um torque. Nós acabamos, muitas vezes, não consultando o torque da conexão, o quanto que a gente pode apertar. Então, algumas vezes, dependendo da forma como a gente aprende, a gente dá um torque insuficiente, o que pode gerar vazamentos, lógico, porque daí não vai casar os fios de rosca, ou então apertar demais, tá? O que aí é a grande maioria das aplicações, tá? A grande maioria das pessoas faz isso, dá um torque em excesso em cima da conexão. Então, o torque excessivo, como a conexão cônica, ela geralmente não chega ao fim do curso dela, porque antes ela vai vedar, logicamente, né? Ela vai encontrar o ponto de apoio, e como ela não chega ao fim de curso, se nós aplicarmos um torque um pouco mais do que o necessário, um torque excessivo, ela vai roscar um pouco mais. Só que isso você vai começar a danificar, com esse fato você vai começar a danificar os fios de rosca, chegando ao ponto até mesmo de você espanar um fio de rosca, que é um termo aí utilizado amplamente, né? Então, depois que você danifica o fio de rosca, a questão de vedação, então fica muito pior, e até mesmo você montar a conexão começa a ficar difícil. Tá? Então aí começamos a encontrar os problemas das roscas cônicas. Tá? Então vamos lá, vamos em frente. Aqui, como eu disse para vocês anteriormente, basicamente assim nós temos dois elementos, dois instrumentos que a gente pode utilizar para identificar as roscas. Tá? Lembrando que aqui a gente está falando de roscas e também vou falar um pouco de sedes de vedação. Um deles é o nosso famoso paquímetro quadridimensional, que é o mais utilizado aí, o nosso famoso. E o pente de rosca, onde nós vamos identificar os fios ou o passo da rosca. Tá? Então, é a ferramenta auxiliar. E ainda tem aí, alguns fabricantes disponibilizam alguns manuais de identificação de rosca, né? Como é o caso aí, eu conheço muito a Parker, então é o que eu procuro falar um pouco mais em relação a isso, né? Em relação a esse fabricante, mas tem outros fabricantes aí, tem fabricantes como Aerokeep, Gates, e aí tem aí uma série, Manuli, uma série de fabricantes de conexões aí também, né? Eles disponibilizam um manual com o que eles chamam, com o que é conhecido como um calibrador de perfil. Ele já tem ali impresso no manual o tamanho da conexão, né? Do perfil da conexão, e se você aproximar a conexão do perfil,
ela tem que casar a imagem junto ao tamanho da conexão. É um método que não é preciso, é um método apenas para identificação rápida, né? Então ele precisa ser, depois disso, assessorado por um paquímetro e pelo pente de rosca, mas é um método bacana, é legal sim, é muito bacana, para você chegar assim num primeiro momento e já identificar um tamanho ali. Então, aí são ferramentas que nos ajudam bastante a trabalhar e identificar os tipos e tamanhos de roscas, tá? Vamos em frente aqui. O nosso paquímetro, então, para mim é o mais importante e é o que a gente mais utiliza. O paquímetro é usado para medir o diâmetro interno e externo, ambos em polegadas ou milímetros, tá? Então aí, sempre lembrando, como eu falei para vocês, nós podemos, no caso de roscas machos é bom, né? No caso de rosca macho, então, nós podemos identificar o diâmetro externo da rosca, sempre falando ali, como a gente viu lá na imagem anterior, na crista, né, da rosca. No caso de diâmetro interno, normalmente a gente mede quando é uma rosca fêmea, quando nós temos aí uma porca giratória, fêmea giratória, ou uma rosca fêmea que seja fixa, né? Aí, logicamente, que nós medimos com a parte superior do paquímetro, nós medimos a parte interna da rosca, e aí nós vamos identificar no catálogo, na tabela de roscas, a qual esse diâmetro a qual rosca equivale, tá? Então o paquímetro ele tem essa função de medir o diâmetro externo na crista da rosca, o diâmetro interno na raiz da rosca, que seria o que? Seria a crista da rosca no caso de uma rosca interna, e seria o diâmetro de raiz se fosse a rosca externa. Não sei se me fiz entender, não sei se ficou um pouco confuso, mas eu acho que a lógica está sendo entendível, né? Vamos lá. Realmente é um assunto longo, um pouco técnico, né? Mas eu acho que esse vídeo aqui está sendo um pouco esclarecedor, ele vai te ajudar daqui para frente a identificar aí, pelo menos identificar os tipos de roscas, né? E lembro que, lógico, se você vai fazer uma mangueira hidráulica, se você tem a possibilidade de levar a mangueira de amostra, é muito melhor, né? Você tem lá um profissional que trabalha diariamente, 8 horas por dia, prensando, identificando roscas e tal, isso vai facilitar a sua vida um monte. Então, se você puder levar uma mangueira hidráulica, um adaptador, se puder levar a amostra, aqui fica a dica, realmente, deixa eu fazer uma pausa aqui. Se você precisa identificar uma conexão, precisa comprar, adquirir, qual seja, pegar emprestado, enfim, uma conexão, ou uma mangueira, enfim. Se você puder levar a amostra, leve a amostra. É sempre melhor. Lá vai ter um profissional que trabalha especificamente com isto. Tá? Onde você for pegar, seja numa empresa, no seu parceiro de negócio, no seu fornecedor, né? Ou então chame um especialista para fazer essa identificação para você. Uma pessoa que seja especialista na área, que trabalhe com hidráulica, que vai fazer essa identificação para você. Tá? Agora, se você não tiver essa condição, que existe, claro, às vezes você tem você não vai levar um tubo de 5 metros no seu carro, lógico que não. Você não vai levar uma mangueira de 3 metros no seu carro de 2 polegadas. Lógico que não. Enfim, é um volume grande. Tá? E às vezes você não tem a condição, às vezes você precisa. Às vezes a mangueira acabou não danificando, às vezes ela apresentou vazamento, mas a máquina está trabalhando. O que você faz? Você identifica, você já pede em caráter de urgência, mas a máquina está ali trabalhando, entendeu? Então você ganhou algumas horas. Então é importante você saber identificar daí o tipo de rosca e as sedes de vedação, bem como a mangueira que você precisa pela faixa de pressão. E aí, fica aqui a dica. Volte lá, meu amigo, no conteúdo de mangueiras hidráulicas e procure assistir aquele conteúdo que é complementar a esse conteúdo aqui. É muito bacana, certo? Volto aqui. Paquímetro, então, sem segredos. Pente de rosca, nossa segunda ferramenta auxiliar aqui, usado para comparar o passo pré-determinado com a rosca a ser medida. Então, ali ele tem... No pente nós temos várias calibrações e conforme a imagem está apresentando aqui, à direita, superior, é muito simples. Você vai pegar cada
pente e você vai medir da forma como está aqui na imagem mesmo, sobre o fio de rosca. E você vai identificar em qual pente vai casar com a sua conexão, da forma como está aqui. Diâmetro interno, raiz, diâmetro externo na crista da rosca. Se ele casar perfeitamente, você vai identificar o passo da conexão, entendeu? Então você usa o paquímetro para identificar a bitola, usa aqui o pente para identificar o passo e você matou a charada, meu amigo. Você identificou o diâmetro e o passo. Pelo passo, basicamente também, lógico, também esse pente ele vai lhe ajudar a identificar se isso é uma rosca cônica ou paralela, porque também você vai conseguir casar o pente na rosca paralela ou na rosca cônica. Para cada tipo de rosca você vai ter um pente ali, mas o paralelo e o cônico é visualmente identificável. Então, vamos lá, voltando numa identificação de rosca. Você identificou visualmente, é uma rosca cônica, é uma rosca que não tem nenhum elemento de vedação e ela tem um formato cônico. É uma rosca paralela, beleza? Então ela tem um formato paralelo, como o próprio nome diz, e ela tem um elemento de vedação. Ela é uma rosca reta, tá? Vamos lá, vamos mudar o termo. É uma rosca reta e tem um elemento de vedação. Geralmente um anel O-ring. Tá feito isso, identificou se é cônico ou paralelo, você pega o paquímetro e você vai identificar. É uma rosca macho? Bota o paquímetro por fora. Identificou o tamanho? Vai lá na tabela, use os catálogos, use os manuais, você tem ferramenta para isso, para lhe ajudar. Nós temos que ter as ferramentas para nos ajudar. Nós precisamos, em primeiro lugar, saber o que estamos fazendo, mas temos que usar ferramentas. Identificamos aí o tipo da rosca, botamos o pente, identificamos o passo e conferimos. Fizemos aí tiramos a nossa prova real sobre o catálogo, realmente casou ali. Você geralmente vai ter para cada tipo de rosca, seja M10, M12, no máximo 1 ou 2 passos ou fios. Então você não tem muitas opções por tipo de rosca. Então basicamente, se você encontrou as informações do catálogo com o que você está tirando no físico, na conexão, você pode ficar tranquilo que você conseguiu identificar e completar 100% a missão, então, na identificação de roscas. Então é isso, basicamente as ferramentas e as formas como a gente tem de identificar, certo? Lembrando que ali, deixa eu aqui fazer apenas uma observação, aqui tem essa imagem é muito bacana, ela faz uma ampliação, lembrando que você tem identificado em cada pente quantos fios por polegada, o passo, enfim, muito bacana, tá? Vamos em frente. Aqui então, o que eu havia comentado para vocês, o nosso calibrador de perfil. Lembrando que o calibrador de perfil, gente, calibrador de perfil é para a base. Não, se a gente quer ter certeza, se a gente quer passar de nível aí em relação às conexões, né, as roscas, tem que usar paquímetro, tem que usar o pente de rosca e tem que usar o catálogo. O calibrador é apenas comparativo. Então ali a imagem nos apresenta, né, uma rosca de 3/8 de polegada cônica, certo? Então aqui calibrador de perfil usado para comparar o perfil das roscas, identificando assim o seu tamanho nominal. Aqui então pegamos o nosso mouse aqui, cadê o mouse? Aqui o mouse, o nosso mouse aqui, 3/8. Aqui visualmente já dá para ver que essa rosca é uma rosca cônica, ó. Aqui nessa imagem é muito bacana, porque a gente vê, ela tem o formato cone da parte do sextavado de fixação para o fim da conexão, ou para o início, aliás, da conexão da rosca, né? Nós temos um diâmetro maior para um diâmetro menor, aqui a gente identifica um cone. Identificamos que nós não temos nenhum elemento de vedação aqui, ó, nenhuma sede de vedação, mesmo que não tenha um anel O-ring, mas ele não tem um encosto aqui na conexão para que possa vedar a parte da conexão com a parte de um bloco manifold ou da máquina, por exemplo. Então, todo um indício de que realmente é uma rosca do tipo NPT, é uma rosca cônica, certo? Aqui o formato dela ele apresenta de uma forma muito simples essa questão. Rosca cônica mais comum, rosca NPT, né? Então aqui, calibrador de rosca serve como comparativo, gente. É uma luta. Para frente. Então, definindo a rosca. Os tipos de rosca. A gente já viu aí
procuro enfatizar bastante. A gente já viu rosca polegada, rosca paralela, rosca cônica, e a gente já viu rosca métrica, cônica e paralela também, certo? Agora vamos ver os tipos aí, os padrões, né? Desmembrar, aliás, aquele nosso primeiro plano lá, onde eu falei dos padrões americanos, padrões inglês, né? Vamos lá. Roscas são chamadas conforme o seu tipo, usualmente seguem os padrões internacionais e geralmente são chamadas desta maneira: rosca BSP ou BSPT, rosca isométrica, rosca UN/UNF e rosca NPT. Essas são as que a gente vai falar então aqui no nosso vídeo de hoje. Como eu falei para vocês lá, NPSM, lá vai um monte de rosca aí que a gente basicamente não vê aqui no Brasil. Então, muito assunto para confundir a nossa cabeça, tá? Vamos ser práticos, vamos aprender bem o que se usa, o que é mais usual, tá? Então aí basicamente essas são as roscas mais comuns: BSP ou BSPT, roscas ISO, rosca métrica, roscas UN/UNF, roscas NPT, tá? Então vamos lá, aqui ó, essa imagem muito bacana, hein? Canto direito inferior aqui, a primeira conexão aqui mostra uma rosca paralela, uma segunda uma rosca cônica. Vamos em frente então, vamos trabalhar uma por uma aqui. Rosca NPT/NPTF, tá? É uma rosca americana, tá? Exemplo de rosca 1/4-18. Esse 18 são fios por polegadas. Então 1/4-18 NPT. Ó, essa rosca aqui é uma das mais usadas em instrumentação, tá? Essa rosca aqui 1/4-18 NPT, casada não, somando a uma rosca de 1/4 BSP, elas praticamente dominam as roscas de processo, as roscas ao processo de instrumentos, transmissores de pressão, manômetros, pressostatos, termostatos, e aí por aí afora. Então tudo que nós temos aí basicamente de instrumento, elas acabam utilizando uma rosca de 1/4 NPT ou 1/4 BSP. Então aqui, relembrando, 1/4 é igual ao tamanho nominal da rosca. Lembro aqui para vocês, a questão do 1/4 é o traço 4, certo? Lá da tabela. 18 é igual ao passo, que são fios por polegada. Por que identificamos fios por polegada? Porque nós estamos falando de padrão em polegadas, tá? Se for métrico, aqui usualmente utilizamos o passo. Então, NPT ou NPTF, especificamente solicitada, NPT e NPTF, onde não há necessidade de escolha específica entre uma e outra. Então, geralmente, as duas aí as duas são roscas cônicas. Se você encontrar NPT e NPTF, você vai encontrar aí, basicamente, a questão no tamanho, você vai encontrar o mesmo fio por polegada, executam a mesma função, certo? Roscas NPTF, geralmente você vai encontrar essa identificação comumente na linha pneumática. Quando você vai aplicar as roscas, aquelas conexões instantâneas, conexões pneumáticas, né, para tubo poliuretano, geralmente você vai encontrar lá roscas NPTF. Até aqui, vale eu fazer uma observação bem bacana, bem interessante, porque eu tinha comentado mais atrás no nosso conteúdo de hoje, que geralmente nas roscas cônicas o pessoal acaba utilizando uma fita ou um teflon, um PTFE, aí, um teflon em pasta, né, líquido. Nas conexões pneumáticas, geralmente você já encontra esse teflon na rosca de fábrica. Se você pegar aí as conexões pneumáticas, a maioria delas cônicas, NPTF, você já vai ter ali uma rosca, uma cor branquinha, né? Geralmente as conexões pneumáticas, elas são construídas de dois tipos de material. Na rosca geralmente é um aço ou um latão, basicamente um latão bicromatizado, enfim, cromado, e a parte do tubo plástica ou então metálica também, ou então ela é total metálica, de latão,
bicromatizada ou zincado branco, enfim. Na rosca você vai sempre, mas na rosca sempre vai ser metálico e você vai encontrar aí essa fita Teflon branquinho na rosca. Então aqui casou com a informação que eu tinha passado para vocês antes. Agora aí sempre a gente vai falando, a gente vai lembrando das aplicações e vai passando aqui, trazendo conteúdo teórico com conteúdo prático. Então você vai encontrar aí basicamente isso muito mais nas conexões na linha pneumática, essa nomenclatura NPTF, certo? Então aqui nossa rosca NPT, nosso carro-chefe, lembrando, utilizado muito aí, ainda é utilizado aí na linha mobil, florestal, se encontra ainda muito em cilindros. As conexões de cilindro você encontra muito ainda, aqueles cilindros de construção soldado, né? Que é um cilindro que não é... Geralmente os atuadores hidráulicos lineares, mais conhecidos como cilindros hidráulicos, na indústria, quando a gente fala de indústria, geralmente a gente utiliza os cilindros com construção tirantado. Você tem cabeçote frontal e traseiro e você tem 4 tirantes unindo essas partes, intermediando. Você tem uma camisa, você tem, enfim, você tem o fechamento dele através de tirantes, a montagem dele por tirantes. Isso, quando a gente fala em mobil, tá? Onde a gente fala em máquina florestal, onde a gente fala em máquina de mineração, onde a gente fala em máquina rodoviária, isso você não encontra. Isso você não encontra. Você encontra são cilindros com camisas, com a sua construção basicamente todo soldado, tampa traseira, ou basicamente você tem roscado ou parafusado por flange apenas uma das partes que é para poder executar a manutenção. Se você fizer ele todo soldado, você blinda ele, não tem como executar manutenção, troca de vedação. Então você tem apenas montável a parte que se abre para fazer a reparação do cilindro, tá? Então eu gosto sempre de ser muito claro no que eu estou falando. Puxei esse assunto dos cilindros para você entender o que é um cilindro mobil, que você entender o que é um cilindro soldável. Então geralmente quando a gente fala em cilindro soldável, um cilindro mobil, ainda a maioria dos cilindros usam as roscas cônicas ainda, as roscas de conexão de entrada e saída, tá? Vamos em frente. Roscas UN, UNF. Essas, por sua vez, são paralelos, como a imagem aqui no canto inferior esquerdo nos mostra. Aqui a imagem, vamos pegar o mouse aqui, vamos passar o mouse aqui em cima, aqui o nosso mouse amarelinho. A nossa rosca UNF é uma rosca paralela. Aqui, de olho na conexão, então, aqui embaixo é possível observar que ele tem uma face reta, onde vai o elemento, nessa região aqui, vai o elemento de vedação na conexão. Um anel O-ring, geralmente um elastômero, tá, de borracha. Então, rosca UNF, rosca unificada, rosca padrão SAE, rosca paralela. Aí um exemplo dos mais conhecidos, o 916-18. 916, vale eu ressaltar para vocês aqui, uma observação muito importante, peço desculpas que eu não fiz em relação à rosca NPT. Vamos voltar aqui à apresentação. Voltando na rosca NPT só para explicar esse detalhe que é extremamente importante. Preciso deixar isso claro. Se nós formos pegar o paquímetro e aplicarmos o paquímetro sobre a rosca, nós não vamos achar a medida de 1/4 de polegada, tá? 6,3, nós não vamos achar 6,34, não vamos achar isto. Por quê? Porque quando a gente fala de rosca polegada, a gente mede rosca NPT, NPT, reforça aí, grava aí, rosca NPT, a gente fala em tamanho nominal, tá? Então o tamanho que a gente mede externo da rosca não é o tamanho, não é a medida real. Nós não vamos por aqui e achar 1/4 aqui no paquímetro, tá? Então é o tamanho nominal da rosca. Diferente disso, rosca UNF, ele mede o tamanho real, tá? Então aqui, se eu tenho uma rosca 916, se eu for pôr o paquímetro aqui, sobre o diâmetro externo da rosca eu vou encontrar 916 de polegadas. Então aí essa é uma informação extremamente importante. Rosca UNF, quando eu for pôr o paquímetro, eu vou encontrar o tamanho real e eu posso confiar nisso. Por isso que eu ressalto aqui
Vamos utilizar o paquímetro, vamos utilizar o pente de rosca e um catálogo, uma tabela de roscas, tá? Porque na tabela de roscas vai ter lá o traço da rosca, vai ter lá o tamanho da rosca. Por exemplo, uma rosca 3/8, ela vai ter o traço 6, ela vai ter a rosca 3/8, ela vai ter o diâmetro externo da rosca e o diâmetro interno da rosca. No caso de uma rosca UNF, nós vamos ter lá o traço da rosca, o tamanho da rosca e o tamanho, o diâmetro externo da rosca e o diâmetro interno vai casar se a gente for medir o tamanho real em relação ao tamanho, né? A medida externa é o tamanho real em relação ao tamanho especificado no catálogo, certo? Como a gente está falando de rosca polegada, da mesma forma a gente fala de passo, tá? Então, uma rosca 9/16, traço 18, que é o passo da rosca. Quantos fios tem por polegada? Significa que em uma polegada de rosca, lembra que em uma polegada de comprimento nós temos 18 fios. 1, 2, 3, 4, aí nós temos 18 fios, certo? É dessa forma. O N ou NF, onde não há necessidade de escolha específica entre uma e outra. Então, nós vamos encontrar no catálogo ou o N ou o NF. Aqui a gente é muito mais comum a gente especificar, a gente encontrar como o NF. Tá? Essas roscas ainda são utilizadas no bio de máquinas agrícolas, máquinas florestais. Na indústria, onde que nós encontramos esse tipo de rosca hoje? Geralmente nós encontramos em bombas hidráulicas de pistão, bombas que têm um padrão SAE, tá? Então, sempre que nós tivermos um componente com padrão SAE, geralmente vamos ter roscas UNF, tá? Isso é uma coisa importante aí, a gente ressaltar aqui. Geralmente, hoje, aqui no Brasil, quando a gente fala em bombas ou outros componentes que vêm de fora, ou eles vêm num padrão SAE ou eles vêm num padrão ISO. Tá? Geralmente é assim que são encontrados. Se uma bomba ela vier no padrão SAE, significa que ela vai vir provavelmente com os seus pórticos em polegadas e as suas roscas UNF. Talvez tenha aí configuração de vir uma rosca alternativa, mas esse é o padrão. Se a bomba for no padrão ISO, geralmente ela vai ter as medidas, as fixações métricas, tá? E a rosca também métrica. Claro que ela pode ter rosca alternativa, né? Eu digo rosca de dreno, rosca de pórticos de entrada e saída. Ela pode ter o pórtico alternativo. Nós temos a opção de escolha no catálogo lá da bomba e tal. Mas por padrão, por default, ela vai vir métrico também. Então aí é uma informação muito bacana. Geralmente as roscas UNF elas são encontradas em componentes, em máquinas que utilizam padrão SAE. Tá? Seguem a norma. Vamos em frente. Temos aí então nossa rosca BSPT, British Standard Pipe T, a rosca cônica. Tá? Então aí tamanho 3/8, mesma coisa das anteriores, traço 19, significa que ela é uma rosca que tem 19 fios em uma polegada de comprimento de rosca. BSPT, tá? Então, tamanho nominal 3/8, ressalto aqui, ela é tamanho nominal, se a gente for para paquímetro não vai encontrar o tamanho real ali, por isso, utilize o catálogo. Passo 19. Passo usualmente é dado por uma norma conhecida de roscas japonesas, que podem ser escritas da PT 3/8. Lembro, então, que a BSPT é uma rosca cônica. Gostaria que vocês gravassem isso. Nessas 4 siglas, o BSP, o British Standard Pipe, ela tem 2 tipos. Nós temos o BSPT, que estamos vendo aqui, e o BSPP. Então é sempre importante olhar a última letra. Se for a letra T, ela vai ser cônica. Se for a letra P, ela vai ser paralela, tá? Conforme nós vamos ver também. Então, rosca BSPT é uma rosca cônica, para a gente não confundir. Isso aqui é importante prestar atenção, porque é
uma questão, isso gera muita confusão. Geralmente a gente adota sempre como cônica NPT, paralela BSP, ok? Aí você vai lá, encontra uma rosca cônica, BSPT, e você não sabe o que você faz da vida. Então você não sabe identificar. Por isso é sempre importante utilizarmos os catálogos, os pentes de rosca e o paquímetro. Tá? Você vai encontrar uma rosca 3/8 BSPT, no primeiro momento você vai achar que ela pode ser uma rosca 3/8 NPT. Tá? Mas aí, enfim, você vai lá, identifica pelo fio de rosca e você vai conseguir identificar essa diferenciação. Certo? Vimos então aqui, agora por isso que eu pedi para você gravar, vimos que nós temos a rosca BSPT, muito pouco utilizado, tá? Muito pouco utilizado. A rosca anterior, ressalto aqui, abro aspas, rosca anterior, muito pouco utilizado aqui no Brasil. Fecho aspas. Agora vamos falar da nossa rosca atual aqui, a rosca BSPP, British Standard Pipe paralela. Então ela é uma rosca, por exemplo, 3/4 de polegadas, traço 14 BSPP, amplamente utilizada. Na indústria é utilizado amplamente. E eu, basicamente, é o tipo de rosca que quando eu vou especificar um projeto, enfim, quando eu vou fazer um retrofit de máquina, quando eu vou trabalhar, é o que eu gosto de trabalhar, a rosca BSPP. Tá? A gente aí acaba sempre abreviando e falando usando sempre a sigla BSP, mas ela é BSPP. Então, ela, da mesma forma aqui, pegar aqui, me acompanhe na imagem, nós temos a rosca, ela BSPP é uma rosca paralela e ela tem aqui a sede para um elemento de vedação. Lógico, o elemento de vedação não está aqui, não preciso dizer, né? Então, geralmente é um anel Onic que vai, tá? Mas ele vai nessa face de vedação e ele vai fazer a ligação entre a conexão e a parte da máquina. Então, é amplamente utilizado. 3/4 tamanho nominal, 14 é o passo, 14 fios em 1 polegada de rosca. O passo usualmente é dado por uma norma conhecida de roscas japonesas, pode ser escritas como PT. Opa! Vamos esquecer essa observação aqui, gente, desculpa. Esqueçam, não é PT 3/8, não. Tá? É PP 3/4 traço 14. Vamos em frente. Rosca métrica. Exemplo, M22, passo 1,5. M significa métrico, muito mais simples, tá? Abro aqui uma observação, rosca métrica é muito mais simples. 22 é o tamanho da rosca em milímetros, também é tamanho real, então isso aqui é uma informação muito importante. Até então nós tínhamos visto das roscas anteriores que apenas das roscas em polegadas, apenas o padrão, o tipo de rosca UNF se media tamanho real. Agora estamos vendo aqui a rosca métrica, por isso que é muito mais simples de se aplicar. A rosca métrica se mede tamanho real. Então, se a gente vir aplicar o paquímetro aqui, a gente vai encontrar 22 milímetros de diâmetro externo, tá? E 1,5 é o passo, a distância entre os fios, entre o filete, em milímetros, tá? Entre um e outro. Um passo significa uma volta aqui na conexão, tá? Então, nós temos, relembrando aqui, uma rosca métrica, tá? Por isso M, 22 o diâmetro externo e 1,5 é o passo, a distância entre um fio e outro. Lógico que não temos que considerar apenas a medida aqui com pente, enfim. Vamos usar o catálogo também, vamos usar as ferramentas, né, gente? Vamos usar o que nós temos à nossa disposição. Mas, enfim, resumindo, muito melhor de trabalhar, padrão métrico, muito mais simples, muito mais resumido, tá? Então é por isso que no Brasil aí, basicamente, as máquinas, enfim, não só falando de rosca, mas as máquinas são construídas todas basicamente no padrão métrico, e as conexões hidráulicas, sempre que possível, a gente vai aí procurando adotar. Por que que hoje ainda se constrói máquinas novas com conexões em polegadas, 3/4 VSP, como eu falei que eu gosto de utilizar? Por que que eu gosto de utilizar? Logicamente que eu gosto de utilizar muito mais a rosca métrica, não tenha dúvida disso. Mas por que eu ainda gosto de utilizar as roscas em polegada? Porque é uma questão comercial.
Tá? Hoje, se você for pegar um adaptador métrico, vamos falar a nível de Brasil. Nós sabemos que o nosso Brasil ele é muito grande, nós sabemos que o nosso Brasil existe aí uma diferença, uma disparidade em oferta comercial de produtos. Sim, existe. Certa vez, visitando um cliente numa região mais remota do Ceará, ele me comentou: poxa, cara, olha, eu tenho um problema aqui, a empresa onde eu trabalho, tem fábricas em todas as partes do Brasil, mas eu tenho um problema grave aqui, porque eu tenho uma oferta menor de componentes aqui, geralmente a oferta maior está no Sudeste, está no Sul, e aí aqui os componentes chegam com um custo maior, eu tenho menos oferta, eu tenho menos opções, e isso é uma realidade no nosso Brasil, sim. Tá? Se a gente pegar regiões, por exemplo, como a cidade de Manaus, a oferta vai ser menor de conexões do que na cidade de São Paulo, né? É um fato, isso é um fato. Então, as roscas em polegadas, elas ainda se encontram em um número muito maior em relação à oferta, à parte comercial, no Brasil. E isso porque é uma conciliação, né? Eles fazem o quê? Se usina, se fabrica muito mais roscas polegadas, porque hoje as máquinas ainda têm roscas em polegadas, e se fabrica muito mais para reposição. Então você unifica, olha, para que eu vou? Eu vou fabricar a conexão para reposição e vou fabricar a conexão para máquina nova. Não, o cara não vai ter lá 50 variações de conexões na linha de oferta dele, ele vai ter 10. Então ele padroniza. Por isso que ele se utiliza muito as conexões polegadas. Então aqui, reforçando, eu sempre trago que parte técnica com parte comercial, gente, e aplicação, e real. A realidade é isso aí, tá? Então a rosca métrica é muito mais fácil, muito mais simples, né? Lembrando que a nossa apresentação aqui ela é em 2 partes, tá? Então nós estamos encaminhando aqui já para o final da nossa parte técnica do conteúdo de hoje, porque é muito extenso. Então eu vou deixar vocês digerirem e na próxima semana a gente fala um pouco sobre sets. Mas vamos lá. Rosca métrica cônica. Vamos na sequência aqui. Então essa aqui é o que a gente costuma chamar de mosca branca, de olhos azuis. Quem não ouviu esse termo, né? Mas isso aqui, se você encontrar uma rosca métrica cônica, olha, meu amigo, mais fácil você mudar sua máquina. Isso aqui para oferta realmente é bem difícil. Tá? Então, nós temos aí a M10 por 1 e o 1 será o passo, tá? Em milímetros também de filete, nada muda em relação ao anterior. 10 é o tamanho e KEG, fica aqui a observação, é uma abreviação de uma palavra em alemão que significa cônica. Então aí M10 por 1 KEG. Logicamente não deve ter uma outra forma deve ter uma outra forma de falar, uma outra sonância, mas aí eu não sei falar alemão, meus amigos. E aí complicou a minha vida aqui, mas vamos lá. Então, assim, isso é muito raro de se encontrar, tá? Então, isso aqui eu basicamente digo para vocês ficarem tranquilos em relação a isso. Mas precisamos saber, tá? Precisamos saber. Eu até me arrisco a dizer que se você procurar uma conexão hoje métrica cônica no mercado, seja inclusive São Paulo, tá? Vamos considerar São Paulo como nosso centro aí. Eu estou no sul do Brasil, estou em Santa Catarina, mas hoje estou em Criciúma, interior de Santa Catarina também. Mas nós temos uma oferta muito boa de conexões aqui, enfim, não podemos reclamar. Mas me arrisco a dizer para vocês que você não vai encontrar essa conexão em São Paulo também não. Então é realmente aí a nossa mosca branca de olhos azuis. Então, gente, como eu havia comentado para vocês, a gente vai partindo aí pro final do nosso primeiro conteúdo, da nossa parte 1. Procurei falar sobre roscas. Agora eu quero que você me acompanhe aqui para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje. Gente, então a parte de roscas que nós vimos agora, eu sei que embaralha um pouco, eu sei que é muita coisa,
mas eu procurei falar bastante da parte prática, experiência, aplicações, e eu trouxe só o que a gente usa mais no Brasil, tá? Eu sei que pode confundir um pouco, mas justamente por isso que eu fiz 2 conteúdos, dividi em 2 partes, estou trazendo tudo isso para você, bem detalhado, para que você possa entender, tá? Então eu queria agradecer você por ter chegado até aqui, pedir para compartilhar os nossos conteúdos, né? E pedir que acompanhe na próxima semana o próximo conteúdo, que eu vou deixar lá para você também. Se você não assistiu o de Mangueiras, volte um pouquinho, assista, tá? O de Mangueira, porque é pré-requisito para esse também. E, gente, obrigado por ter acompanhado até aqui. Compartilhe com os amigos, por favor. É a motivação que eu tenho para continuar fazendo esses conteúdos, certo? Muito obrigado, até a próxima.